No Café e Mil Pensamentos de hoje, a gente vai falar sobre se dar o privilégio de descansar. Descansar a mente, descansar o corpo, nesse mundo onde se preza muito para a produtividade. Meu nome é Lavínia Calil, eu sou escritora aqui da Mil Pensamentos e aqui eu compartilho um pouco do meu trabalho. Esse podcast nasceu com a ideia de ser uma mesa de café na internet, da gente poder conversar sobre temas relevantes e onde a gente não precisa se esticar nem se espremer para caber num lugar. Então pegue seu café, sente num lugar que seja confortável e aproveite a audição, aproveite o vídeo. Há exatamente 4 dias atrás eu cheguei da melhor viagem da minha vida em Alagoas, né? E eu tiro isso de conclusão não só pela beleza do lugar em si, mas pela quantidade de coisas que eu aprendi e me permiti sentir lá em Alagoas. Os guias têm umas manias de falar que os alagoanos são talentosos, isso quer dizer, eles são lentos, eles vivem no universo deles, eles vivem no mundo deles, no tempo deles. E isso foi uma reflexão que eu tirei nessa viagem, porque a gente paulista, a gente do interior de São Paulo, a gente vive numa produtividade muito grande, né? A gente vive nesse mundo de correria, a gente vive nessa doideira, nós queremos sempre tudo para ontem, a gente atropela quem tá no caminho, a gente já acorda no automático, a gente toma café correndo com medo de se atrasar no trabalho, a gente desce de casa, não dá oi pro porteiro, não dá bom dia pro porteiro, a gente chega no trabalho, às vezes não dá bom dia pra pessoa que tá do nosso lado, que vai ficar lá até 5 horas da tarde junto com a gente. E a gente vive nesse automático, né? E lá uma das coisas muito legais que os alagoanos fizeram com a gente é que todos os dias a gente tinha que dar aquele bom dia arretado, né? Aquele bom dia que eles falam, né? E enquanto a gente não dava aquele bom dia digno dos alagoanos, a gente tinha que ficar repetindo esse bom dia até que fosse o suficiente para eles. Eles falam que os paulistas perderam o costume de falar bom dia, boa tarde, obrigada, né? E isso me pesou muito na cabeça porque a gente vai perdendo a cordialidade do nosso dia a dia. Não por falta de educação, mas às vezes porque a gente vive sempre no automático, né? A gente vive sempre na tentativa de cumprir todas aquelas nossas metas diárias, mesmo a gente estando cansado, mesmo a gente estando exausto, com a mente e o corpo exausto. É bem aquele texto do Mário Quintana que ele fala do tempo. A gente vai vivendo sem apreciar a vista, a gente vai esquecendo de olhar para o lado, a gente vai esquecendo de olhar ao nosso redor, olhar as pessoas ao nosso redor. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Eu passei por um mês muito conturbado em dezembro, né? E aí acabou que eu vivi numa produtividade muito grande. Eu ficava mascarando a dor que eu estava sentindo, então comecei a fazer 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. E isso até por um certo momento foi o suficiente para me fazer esquecer. Mas passou um tempo e a onda passou tudo por cima de mim e me fez sentir toda aquela dor que eu estava sentindo. E aí eu entrei em todos os estágios de dor, negação, raiva, angústia e tudo ao mesmo tempo. Só que eu não tinha me permitido parar para me escutar. E não ter me dado tempo para descansar e digerir o que de fato estava acontecendo, eu comecei a me perder. Perder o sentido de quem eu era, perder o sentido das coisas que eu gostava. Eu fiquei paralisada. Eu entrei em 2023 sem saber muito o que estava acontecendo. Eu não entrei naquela vibe de ser um ano novo e de viver coisas novas e de abrir a página pro novo, porque eu não tinha parado para descansar ainda. Eu não tinha
desligar da minha mente no ano anterior, né? E aí que eu só fui descansar mesmo quando eu fui viajar no dia 6. Eu escrevi minhas metas no dia 3 de janeiro, mas não serviu de nada, porque essas metas eram totalmente superficiais. Eram metas que não eram pra mim, não se encaixavam pra mim, porque eu não tava bem comigo mesma, eu nem tinha parado pra me escutar. Aí no primeiro dia de viagem eu sentei na areia e eu vi aquele pôr do sol, um dos pôr do sol mais lindos da minha vida, que eu sentei, senti a brisa do mar e eu falei, não, eu preciso descansar, eu preciso me reconectar comigo mesma, eu preciso ser uma nova versão minha nesse ano, descobrir as coisas que eu quero, descobrir as coisas que eu não quero. E aí eu falei assim, eu preciso descansar minha mente. Foi a melhor decisão que eu tinha feito nos últimos meses. Foi naquele mesmo momento, sentado naquela areia, que eu fiquei me perguntando, será que a gente não vive rápido demais e eles vivem no tempo certo das coisas? Será que a gente não tá vivendo nesse looping infinito de produtividade? O que será que eles fazem para ser tão devagar assim? Será que não é esse o jeito certo de se viver? E aí minha vida parou, tudo em volta parou e eu fiquei repensando na minha rotina. Aí existem coisas ainda que deixam isso mais pesado, que são aquelas pedrinhas no sapato que a gente acha que não vai nos incomodar e no final da corrida torna tudo ainda mais pesado e mais cansativo as coisas. E aí eu parei para pensar que eu precisava ressignificar essas pedrinhas, eu precisava jogar essas pedrinhas fora. E aí eu comecei a analisar tudo ao meu redor, tive realmente um tempo para descansar comigo mesma. Essas pedrinhas no sapato nada mais é do que uma analogia com a nossa rotina diária, né? Com os nossos hábitos diários. E é isso que determina se o nosso dia vai ser bom ou ruim. A gente percebe que tudo é hábito, né? Quando a gente começa a substituir um hábito ruim em hábito bom, pelo menos 30 minutos por dia, que é coisa bem devagarzinho, quando a gente muda, por exemplo, aqueles 30 minutos matinais que a gente fica no celular, que a gente fica olhando as redes sociais, e aí a gente troca por ler um livro bom, por ler uma coisa que nos agrade, por ler um livro que nos acrescente, ou fazer 30 minutos de corrida, ou 30 minutos que a gente fica olhando para o nada, tentando fazer nossa alma voltar para o corpo e simplesmente nos preparando para as metas dos nossos dias. É você se permitir se escutar, é você se permitir se descansar mesmo quando a rotina está pesada demais, né? Entender que precisamos fazer essas pausas não significa que a gente precisa parar e não fazer nada. Significa que a gente precisa fazer passos mais certeiros, a gente precisa conhecer nossos limites, aprender a escutar nossa própria voz. E foi preciso fazer essa viagem para eu aprender que eu precisava me escutar, que eu precisava me dar esse tempo, que eu precisava colocar essas pequenas pausas no meu dia a dia. Mas a questão é que eu estava do outro lado do Brasil e só aí que eu fui aprender que eu precisava me ouvir. Essa viagem ela me trouxe um ensinamento muito lindo de aprender o que realmente vale a pena na nossa vida, né? Entender o que de fato é sucesso. Porque às vezes a gente está acostumado com esse sucesso de que é tudo vinculado com bem material. Foi preciso conversar com gente do Brasil inteiro, conhecer novas culturas para eu entender de fato que a felicidade ela não está vinculada com dinheiro. Mas então, como que a gente descansa a nossa mente e a gente sai desse ócio produtivo, né? É importante a gente entender que sair de uma vez talvez cause uma abstinência, que a gente se sente inútil, que a gente queira voltar à nossa rotina produtiva. É importante a gente ir cortando aos poucos, né? A gente fazer de pequenos passos, 30 minutos, que nos faz bem, uma pausa, a gente não precisa cortar de fato tudo. Nós que temos a mente ansiosa, a gente sempre acha que a gente está sendo inútil nesse tempo de descanso, né? Mas é importante a gente saber o significado desse tempo, entender que a gente precisa disso, que a gente não é forte o tempo todo e a gente nem precisa ser forte o tempo todo. Foi nesse momento onde eu me escutei que eu comecei a me desafiar a voltar a correr e isso me trouxe muito bem. Então correr se tornou a melhor hora do meu dia, se tornou meu momento de pausa. Correr para mim se tornou muito mais do que um mero processo de estética, mas sim um processo de saúde, de me fazer bem, para o meu bem-estar. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas próximas de mim, que queiram tirar um tempo off, né, um tempo de descanso, e não sabe por onde começa, não sabe como que assimila todos esses sentimentos, é você começar a pegar um bloco de notas e começar a escrever sobre isso. Escrever sobre todas as suas dores, escrever sobre as coisas que você está sentindo e o que precisa ser feito para mudar aquela situação, né? Pra gente sair da inércia, sair daquela situação que está nos trazendo desconforto.
Eu sempre vejo na internet as pessoas falando sobre começar a mudar coisas radicais e eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acho que se a gente começa de pouquinho em pouquinho, pequenas mudanças, pequenos hábitos sendo mudados, eu acho que isso traz um benefício muito maior. E são essas pequenas coisas que a gente deita no travesseiro, a gente se recorda e a gente sente a vontade de continuar sentindo isso no outro dia. A gente tem a sensação de que o prazer foi tão bom que a gente queira prolongar esse prazer, a gente continuar fazendo aquilo. Se você acredita que as suas pedrinhas no sapato seja o uso excessivo do celular, então talvez seja o momento de você começar a reduzir o uso do celular, né? De você começar a diminuir pouquinho. Se correr ou fazer uma atividade física é o que te traz bem, coloque aí no seu dia pelo menos 1 hora de caminhada, de corrida, de atividade física, de academia. Se você ouvir a música de alguém que você gosta ou assistir um filme, te traz um prazer, por que não colocar esse prazer na nossa rotina, né? É um tempo muito curto que nos traz um bem muito grande. Então se escute, se dê o privilégio de escutar o seu corpo, se dê o privilégio de fazer pausas, de ter um momento off, de entender que a gente não é um robô, de entender que a gente não precisa ser produtivo o tempo todo. E gente, agora é dia 17 de janeiro, se as suas metas ainda não estão prontas, para esse vídeo, faz aí no bloquinho de notas as suas metas e que você prometa para si mesmo nas suas metas de não se sentir culpado em estar descansando. A gente também precisa desconstruir essa ideia de quantidade ao invés de qualidade, né? Porque vale muito mais a pena a gente ter um dia produtivo, onde nosso corpo e nossa alma estejam descansados, do que ter um dia que você fala assim, nossa, mais um dia que eu tô aqui no meu trabalho, que saco. E essas mudanças, elas podem acontecer mesmo quando a gente tem uma rotina corrida. É 1 hora que a gente acrescenta do nosso dia com prazer. Espero que esse podcast / vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido, eu peço que você apoie no nosso divulgamento da página e que depois desse vídeo você tenha se motivado a você refazer as suas metas, a você se dar um tempo e se ouvir melhor, de você criar esse novo tempo na sua agenda para você. Então foi isso esse episódio, um beijo e até o próximo.